Pessoal, muito bem-vindos aí à gravação do 5º episódio da Outcast. Agora temos conosco aqui um convidado super bacana, super interessante, que muitas vezes, né, esses 5 episódios que a gente teve até aqui são profissionais muito ligados a esse nosso ecossistema de arquitetura, engenharia, construção, aquisição de imóveis, terrenos, etc. Então, esse convidado de hoje é um parceiro e um convidado que atua em várias frentes, mas principalmente nesse ecossistema de leilão de imóveis, de ativos, de terrenos. E é um segmento que eu particularmente muito me interesso. Eu acho que é um mercado ainda pouco explorado, tem muita coisa para a gente falar, muito ponto de interesse para a gente discutir. E é um tema que é muito relevante para quem está assistindo, quem acompanha a gente aí. E é o nosso parceiro Marcelo Alvarenga. Marcelo, obrigado pelo convite aí, pela participação, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Thiago. Obrigado aí. E Marcelo, eu queria começar aqui batendo esse papo. Assim, é legal quando a gente está o tempo inteiro conhecendo novas pessoas, e quando a gente conhece pessoas que a gente rapidamente se identifica, tem fit, tem sinergia. Eu acho que é o nosso caso, né? A gente se conheceu aí num projeto que a gente vem discutindo, e eu, particularmente, falando por mim, assim, criou uma sinergia ali de pontos profissionais, pontos pessoais, diversos pontos aí que tem muita conexão. É bacana quando isso acontece, né? Total. No nosso café, né, que a gente lá no Shopping Morumbi, não foi? Pô, papo lá de meia hora, 40 minutos, parece que a gente ficou uma semana conversando, né? E aliás, eu quero te perguntar, como é que ficou o seu plano para ir pro Legendários? Pô, cara, você acredita que eu não dei tração nisso? Eu tenho uma vontade grande. Uma frente muito legal essa. Eu conversei com os meus sócios, falei, naquele dia que a gente conversou, saí ali, conversei com eles, contei e tal. Mandei os links e depois, acho que pela urgência de agenda, não dei tração. Mas é um assunto que, porra... Você foi, né? Eu subi a montanha, fiz. E eu fui agora em setembro, outubro. Ah, você foi no segundo? Eu fui para servir lá. Que legal, cara. Cara, outra experiência sensacional, né? Inclusive assim, né? Para você que tem esses valores, né? Como família, né? Espiritualidade, é um punch, assim, que fortalece muito pra gente fazer a diferença na sociedade. Cara, eu acho que é um tema bacana pra gente começar assim. Puta, assunto legal, assim, eu não tinha nem pensado nisso, mas é um assunto muito bom. Se a gente pensar, né, Marcelo, nós que somos aí empreendedores, que a gente está, enfim, querendo de alguma forma fazer uma diferença, né, assim, como é que você está acostumado, e aí você puxou o tema do Legendários, como é que você está acostumado a trabalhar e a cultivar esse lado mais pessoal, esse lado mais ali, espiritualidade, crenças, cuidado físico, como é que você trabalha isso e como que isso interfere no teu dia a dia profissional? Ótima pergunta, porque eu acredito que a base para a gente performar, né? Vou usar esse termo assim, que é um termo da moda, que eu venho de banco, né? Minha carreira é banco, performance é uma coisa que fazia parte do nosso vocabulário. Mas para a gente performar bem em qualquer área da vida, e para o leigo, né, performar é você produzir, né? Entregar aquilo que é combinado, né? Entregar o combinado. E você fazer a sua vida ter valor para as pessoas, você precisa estar bem com você mesmo, bem resolvido, né? E aí várias pessoas têm as suas maneiras ou não têm nenhuma maneira. E isso provoca uma falta de saúde. Então, quando você me pergunta isso, para mim, eu tenho que estar sempre bem resolvido em relação à minha espiritualidade, ao meu emocional, minha base familiar e o meu corpo físico. Então, eu até faço vários posts no meu Instagram, nos meus stories. Eu falo assim, tem dia que eu chego em casa, 10 da noite, não achei espaço para treinar. Eu falo assim, tô levando meu corpo para academia agora, pessoal. Né? Por quê? Porque a minha mente, que está governando a minha essência, ela fala assim, você precisa ir para academia, você precisa treinar, criar um pouco de musculatura. E esse exercício eu faço intencional. Então, esse é um dos pilares, né? A saúde. Sim, aí eu levo o meu corpo, a academia do prédio mesmo, levo o meu corpo a treinar, faço lá 2, 3 exercícios para cada grupo muscular, esteira. E isso provoca, assim, gera uma sequência de hormônios que faz eu acordar no dia seguinte
capacitado para continuar produzindo e empreendendo e performando, né? É muito louco, né? Como tem gente que acha que... E até é mais comum do que a gente imagina, né? Separar o CNPJ do CPF, né? Você não consegue isso de maneira nenhuma, né? Você está conectado... A tua performance profissional, ela está totalmente ligada com os hábitos diários que você tem, né? Seja o familiar, e os hábitos familiares, recarregar a bateria quando você chega em casa, a performance de esporte, etc. Isso é muito conectado. E, Marcelo... Vamos lá, para quem... Eu acho que uma temática importante que eu gosto aqui da gente e que eu acho que é super válida para a gente conversar, vamos falar desse nosso ecossistema de leilão de imóveis, que é um dos vetores que você atua de forma muito intensa ali. Eu estava dando uma estudada e uma pesquisada até para nossa conversa aqui, é uma coisa que é um tema que muito me interessa, e eu pesquisando um pouco mais a fundo para a gente poder ter uma conversa interessante, né? Por que você acha que essa indústria, esse ecossistema, ele ainda no Brasil é pouco explorado? Porque me parece ser um segmento muito interessante, muito lucrativo. Talvez os riscos e a falta de conhecimento dos riscos, talvez jurídicos, administrativos, burocráticos, o que você acha que é? Por que ainda é pouco difundido ou menos do que deveria? Para quem está assistindo a gente. Claro. Passando aqui para a sua audiência, né? O que eu enxergo como trava, bloqueio para mais pessoas acessarem esse mercado? A ignorância, no bom sentido, né? A ignorância que é o desconhecimento do potencial que esse mercado tem. Que no fundo, Thiago, quando a gente fala assim de imóveis de leilão, é imóvel. Só que a modalidade de você adquirir aquisição é outra. Aquisição, ao invés de você ir numa imobiliária ou você adquirir de alguém que você sabe está vendendo, de um portal, um marketplace do mercado, você vai adquirir de um leiloeiro ou numa venda direta, direto do vendedor, que é um banco, por exemplo. Só que o que faz as pessoas não acessarem esse mercado? O desconhecimento e o conhecimento de desgraça. Um preconceito, né? Porque um histórico assim, ruim, talvez. Eu, quando comecei a estudar esse mercado, eu só entrei nesse mercado para começar a estudar por causa de uma referência muito boa. Um grande amigo do meu pai... um dia a gente estava junto conversando e ele contou para mim que dos imóveis que ele investe, ele é um árabe e ele só compra imóveis. E ele nem se denomina empreendedor. Ele tem uma rede de lojas de imóveis planejados e ele fala para mim, eu não sou empreendedor que nem você, Marcelo, arrojado, corajoso. Eu só sou administrador. E nessa pegada ele fez uma construção muito boa imobiliária, de patrimônio imobiliário. E aí, enfim, quando ele falou para mim que ele tinha feito uma transação e eu vi que era de leilão, me chamou a atenção. Um imóvel comercial, um galpão, no interior de São Paulo, avaliado em 6,5 milhões, ele pagou 3 milhões no imóvel. E aí eu falei, como que você fez isso? Ele falou, eu comprei por meio de uma assessoria que me ajudou a achar esse imóvel e comprei no leilão. Eu falei, legal. Aquilo fez eu me despertar. Foi teu primeiro contato? Meu primeiro contato com o leilão. Eu nem sabia como era esse mercado. Aí eu comecei a estudar o mercado. E aí, nos meus estudos, eu vi que as pessoas se param por causa de vários tabus, né? E aí eu fui falar para um grupo de empresários amigos meus, né? Que eu estava em outros negócios. E eles falaram assim, velho, sai disso, é furada. Aí eu falei, é mesmo? Por quê? Ele falou, não, para. Meu irmão comprou uma casa lá, ficou 2 anos para tirar a pessoa, não sei o quê. Aí eu falei, entendi. Aí eu peguei e falei, bom... Tem esse cara me dando uma referência positiva, super bacana, e esse meu amigo falando isso. Eu vou ponderar, porque eu não sou um cara tapado que fala, não, eu acredito só nele, eu vou ponderar. Foi olhar a estatística ali, né? Estatística, número, fui estudar o mercado, aí eu comprei um curso de mercado básico, depois eu paguei uma mentoria mais cara para eu ter um acompanhamento, contratei uma assessoria, e aí eu falei assim, vou investir nesse mercado. E aí eu comecei. E você entendeu nesse estudo? Porque acho que aí que está o ponto, né? Você tinha uma referência, 50%, uma referência boa, uma referência ruim. Aí você começou a aprofundar, foi para a página 2 e estudou um pouco mais. O que você percebeu? Que o peso estava mais para as referências boas ou ruins? Eu percebi, como eu falei no começo, que o bloqueio de quem está de fora é a ignorância. É a falta de conhecimento. O cara que me deu uma referência negativa, ele nem investia nesse mercado. Ele contou uma história triste do irmão. E ok. O cara que foi uma referência positiva para mim, tá acostumado a comprar.
E ele compra, não ele metendo as caras como um curioso. Ele tem uma assessoria contratada que faz isso para ele. E ele não tem risco nenhum. E faz bons negócios até hoje. E aí eu peguei, ponderei e comecei a estudar, devorar o mercado. Comecei a comer isso daí com farinha. Por quê? Vou te contar aqui como que eu fui entrar nesse mercado, já pegando esse gancho sobre empreendedorismo, né? A minha carreira de vida foi trabalhar em banco na área de tecnologia. Então eu trabalhei 20 anos no Banco Itaú. Comecei como boy, comecei a aprender COBOL com 18 anos, 17 anos. E aí eu tinha uma oportunidade de carreira para ser alguém na vida. E aí um cara lá do banco falava assim, você precisa ser alguém na vida, estuda a programação que você vai ser alguém. Eu gostava de tecnologia, porque como adolescente eu sempre fui fera no videogame, né? Não tinha celular. Então era videogame, e eu detonava os videogames, eu falei assim, tecnologia eu gosto. Identifico, tal, tem uma conexão ali. Aí eu falei assim, eu vou me dar bem nisso. Estudei programação, passado um tempo no banco, fiz tudo o que eu podia fazer, e eu percebi que pelo meu perfil comportamental, meu perfil de postura, o banco estava travado para eu performar em tudo que eu poderia fazer. Você tinha um teto muito baixo ali, talvez? Isso. E aí eu falei assim, cara, eu tenho potencial para ir além dos meus resultados. O que eu fiz? Comecei a estudar empreendedorismo. Porque para quem é CLT e trabalha na caixinha, se a pessoa está bem resolvida com aquilo, ela vai fazer carreira. E tá tudo ok. Se a pessoa não está bem resolvida, ela tem que se estudar, aí passa por estar bem resolvido e ver o que eu posso fazer. E aí eu passei 2 anos fazendo vários BPs, Business Plan, de negócios. Ainda no banco? No banco. Tá. E eu falei, vou empreender. Eu vou sair dessa caixinha aqui, porque meu teto aqui já deu. E aí nessa eu ia almoçar e eu ficava olhando no restaurante falando, cara, o que esses caras estão fazendo de errado? Isso. Eu falei, vou empreender. Nessa que eu fui demitido em 2015 do banco, eu já sabia que eu queria trabalhar com imóveis. E eu achava que o meu negócio era construção. Só que a minha visão empreendedora ainda era limitada. E eu falei, não tenho grana ainda, então o que eu vou fazer? A primeira oportunidade foi, eu passei trabalhando no banco 6 meses fazendo um estágio numa loja de material de construção de um amigo da família, só para ajudar ele e treinar as minhas técnicas, as minhas teorias de empreendedorismo. Esse foi o primeiro passo logo depois que você saiu do banco, é Antes isso? de sair. Antes de sair do banco? É curioso essa história, por quê? Porque eu cheguei para esse cara, que é um amigo da família, e fui comer uma pizza na casa dele e falei para ele, Laerte, eu posso fazer um estágio na sua empresa? Ele falou, como assim? Ele ficou assustado. Eu falei, eu estou estudando empreendedorismo, eu vou abrir uma empresa, mas antes de eu fazer, eu quero treinar o que eu estou estudando, minhas teorias, num lugar. No máximo que pode acontecer é seu faturamento aumentar e as suas vendas terem mais resultados. É isso. Aí ele falou assim, pode? Ele falou, quanto você vai me cobrar? Eu falei, nada. E aí eu fui todo final de semana por 6 meses. Era uma empresa do quê? De material de construção. Material de construção. Um depósito. Em Jundiapeba, Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo. Aí eu fui lá e fiquei, cara, foi sensacional a experiência. Quanto tempo você ficou lá? 6 meses. 6 meses. Pouco tempo, né? Mas foi o suficiente. Para mapear falha, vários problemas de administração, precificação, tudo. Quando eu fui demitido, ele tinha feito um convite para eu ser sócio dele. Aí eu fui falar com outro primo meu que é empreendedor, já tinha loja, e ele falou, cara, não faz sociedade, compra a loja dele. Aí eu vi lá quanto que eu tinha de rescisão, comprei essa loja e virei um empresário. Ah, você comprou a loja de material de construção que você entrou para fazer um MVP da consultoria ali. Isso. Aí eu comprei. Aí eu peguei 2015, em novembro... Eu não sabia disso, Cara, novembro de 2015, a loja começou a fazer assim. Por quê? Porque eu mudei a fachada, eu vi o que atraía público. É uma região de periferia de Mogi das Cruzes, só que com potencial gigante. Aí eu comecei a investir na fachada, na atração de público, oferta, promoção. Começou a crescer o negócio. 2016, eu peguei uma época no Brasil que ninguém queria comprar mais nada, a crise da Dilma, né? E, cara, ali começou a derrocada. E ali eu comecei a aprender o que é ser empreendedor. A ter cheque sem... dor de barriga. Não, eu nunca tive cheque sem fundo trabalhando em banco. Ali eu comecei a ver assim,
eu entrar no rotativo lá, usar o crédito dos meus fornecedores, e eu comecei a ter passivos, não vendia, eu entrava na loja, todo dia tinha que vender R$2.000. Aí eu falava pra galera... ficar no break-even ali, no break-even por dia. E aí tinha vendido R$400. Eu chegava pros caras e falava assim, pessoal, temos que vender aqui mais 1.600. O que nós estamos fazendo para vender R$1.600 aqui, para poder cobrir o dia? Ah, Marcelo, tô fazendo tal coisa. Cara, eu fiz um monte de coisa fora da caixa. Porque você ter uma loja física é o seguinte, esperar as pessoas passar na rua e entrar. Só que só no meu perímetro ali tinha 9 lojas concorrentes. Então o cara começa a fazer conta, crise, aí vira país, preço, né? Vira preço e acaba a minha margem. E aí não adianta, não sustenta. Eu quebrei. Quanto tempo depois que você... 2 ficou anos. 6 meses, adquiriu 2 anos. 2016, quando eu tava já caindo, quebrando, eu já tava com um passivo lá de R$300.000 de rotativo, 2 capital de giro que eu não conseguia pagar. Aí eu tinha 3 alternativas. Mas era só você como sócio? Eu tinha um sócio comigo, que era um amigo meu que até hoje, que trabalha no banco ainda. Ele fazia o financeiro e o contábil e eu a parte comercial e gestão. E operacional ali. E operacional. E aí eu acho legal eu completar essa história, por quê? Porque isso é a minha base para eu poder fazer outros negócios que eu fui. E eu ficava na minha cabeça, Thiago, pensando assim, ó, pô, todo livro que eu vejo, história, biografia, fala que o cara quebrou várias vezes e tal. Eu falei, velho, isso não vai precisar acontecer comigo. Não vai. Eu venho de banco, eu tenho, sabe, uma consciência de processos, eu mando bem pra caramba, eu não vou precisar quebrar pra poder... Eu vou surfar a crista da onda e vou me dar bem. Quando começou a acontecer aquilo comigo, eu comecei a ver que aquilo fazia parte da minha carreira. Aí entra o ajuste de mentalidade. Por quê? Porque o meu espírito de empregado ficava gritando, caramba, você tá passando por isso, mas você tinha tudo. E aí eu peguei e falei assim, agora, não, mas espera aí, isso aqui faz parte. Por isso que é importante as pessoas se prepararem. Eu li muitos livros, eu seguia vários caras, e eu pegava em modelagem de empresários. Eu falava assim, cara, isso aqui é minha carreira, é a minha carreira. E tinha dia que eu chorava sozinho, velho, porque o empreendedor... Você estava casado já ou não? Tava. E tinha uma filha já a Lorena tinha, acho que 7 anos, não tinha segunda ainda. E aí tinha dia que eu tava andando nas ruas e pensando, o que eu faço hoje para fazer esse negócio não quebrar? O que eu faço? Aí eu saía batendo nas portas e via terra, areia em frente às casas, e eu falava assim, esse cara tá precisando de material. Ô, bom dia, tudo bem? Como é que tá aí de material? Tá precisando de material? Comecei a fazer, sabe, oferta ativa, que eu falava, o pessoal não entra na loja, eu vou atrás. Sabe, no desespero, para vender. E fiz tudo, porque eu falava assim, Deus, eu sou um cara cristão, eu acredito que eu falava... Tinha hora que eu ficava assim, peraí, se eu tô passando por... Eu tô fazendo a minha parte, né? Eu nunca quis alimentar um espírito de vítima, sabe? Do filho abandonado pelo pai, sabe essas coisas? Sim. E eu falava assim, se Deus tá permitindo eu passar por isso... Qual aprendizado, né? É porque é minha jornada. Faz parte. Faz parte. É o meu currículo que está sendo construído. E aí eu falava assim, eu vou seguir em frente. Até que teve um dia que eu tava atravessando a rua e conversando com meu sócio aqui por telefone, ele falou, não adianta, velho. Não vai segurar o negócio. A gente tem que ter dinheiro. Eu falei, Renato, presta atenção. Nós estamos aqui trabalhando igual doido. Estamos fazendo nosso trabalho. Estamos vendendo. Cara, se o negócio aqui quebrar, não foi por postura nossa, não foi por atitude. Foi por força maior. E nós temos que manter a dignidade e saber que nós fizemos tudo o que a gente tinha que fazer. Possível. E amém. Só que, eu vou te falar, essa parte aqui é mentalidade ajustada. Só que à noite... Chegava no banheiro para tomar um banho e ficava refletindo ali, vinha o turbilhão de... Você não faz ideia do que eu passei. Teve dia de eu ficar deitado lá na cama pensando assim, ó... Amanhã vai aparecer um cara que eu tô devendo lá na loja, na frente do meu prédio, aqui no Tatuapé. Quando eu estiver saindo com o carro da garagem... Não, olha os pânicos. Quando eu estiver saindo da garagem, o cara vai estar armado me esperando do outro lado da rua lá. E eu falava assim, como é que eu faço? Eu cheguei a ter esses pânicos. Só que aí depois eu ajustava minha mentalidade e falava assim, pera, mas se o cara quiser me ameaçar, eu vou jogar limpo com ele. Vou falar assim, velho... Eu tô te devendo por força maior. Eu tô sendo correto. Mas quer que eu te fale a real? Se eu tiver que passar a vida inteira para te pagar, eu vou passar a vida inteira para te pagar.
E ok. E aí fui ajustando, Thiago, esse mindset. Até que, para finalizar essa história, né, dessa primeira empreitada minha, eu fui falar com um amigo meu que é empresário, ele tem uma grande empresa de advocacia e contabilidade, e passei o cenário e falei, preciso falar com um cara experiente. E eu falei assim, Michel, esse é o cenário. Ele falou, velho, pega o empréstimo, mete marcha no negócio e vira esse jogo. Aí eu falei, nossa, essa opção eu não quero. Porque eu já tinha perdido o tesão pelo negócio. Eu falei, não, essa eu não quero. Nesse momento você estava com um passivo de quanto? Você lembra ou não? Uns 350. Tá. Então, no mínimo, você tinha que pegar uma dívida de 300, 400 mil para ficar ali... Para zerar e, meter marcha. Só que, cara, eu tava além do cenário, do país, do macroeconômico, da região. E eu falava com outros empresários do mesmo ramo, os caras estavam se mantendo com caixa anterior. Reserva de emergência sendo consumida. Ali. Os caras bem antigos. E eu não, novão, eu meti marcha, investi tudo que eu tinha. Eu falei, não, vamos voar. E subiu o avião e começou a cair. Tá. Aí eu falei, qual a outra opção? Então a primeira era pegar uma grana. A segunda opção, ele falou, cara, a segunda opção é você pegar e assumir baixar as portas e assumir o passivo de todo mundo e ficar pagando com outra coisa que você vai fazer. Eu falei, nossa... Ou seja, você ia recomeçar do menos 50 do ali, menos 300, né? E aí eu falei assim, tá, e a terceira opção? Aí ele falou, você vende o negócio. Aí eu falei, essa daí, vou vender. Aí eu peguei, abracei essa ideia. E que é mais difícil, né? Era mais difícil, porque você tem que prospectar um possível comprador, explicar o BP do negócio. Mas foi a que eu escolhi. E viabilizou? Viabilizei. Aí eu falei assim, não, vou vender a loja. Eu vou vender. Não pensei outra coisa, Thiago, coloquei na minha cabeça, falei, vou vender essa loja. Vou vender. Como nós estamos de tempo? Tranquilo? A gente tem uma hora aí. Tá. Cara, minutos. Aí eu falei assim, vou vender. E cerrei os dentes, falei, não, vou vender. Aí eu virei pro Renato, meu sócio, falei... Colocou na meta ali. Coloquei. E eu vi, cara, o poder da obstinação, né? Sabe que tem um bilionário que é o Jean Diniz, que ele tem um clube, ele chama todo mundo obstinados, né? E eu me identifico com essa parte aqui, porque toda vez que a gente se propõe a fazer alguma coisa obstinado, dá certo. Dá certo. Você tem que ser obcecado pelo teu propósito, né? Aí eu peguei e falei assim, Thiago, vou vender a loja, vou vender. E aí eu virei a chave de venda. E aí, um dos nossos clientes era um cara que ele estava querendo comprar a loja. E ele fez uma oferta para mim de 230 mil. Ele já estava querendo comprar antes desse momento? Surgiu na loja, surgiu. Ele falou assim, cara, não sei o que e tal, como é que tá o negócio? Eu falei, cara, porque ele já paquerava a nossa loja e gostava da loja. Por quê? Eu tinha um pouco dessa coisa disruptiva lá na região. Cara, imagina uma região em desenvolvimento, uma região periférica, pobre. Qual que é a cor que predomina na região pobre? É o cinza e o marrom. Eu coloquei a loja amarelo e preto para destacar na região. Coloquei uma fachada branca com amarelo e preto, estudei e falei assim, vamos destacar. Destacava. Então, até quem não era cliente gostava de entrar na loja. Eu oferecia café para os clientes, todo mundo adorava. Eu colocava bolacha, eu colocava umas coisas diferentes. Porque, velho, eu pensava, inovação, a gente tem que fazer diferente. Beleza. Esse cliente, muito especial, tinha um caixa e ele falou assim, cara... Eu tô alugando a esquina lá em frente à estação de trem, eu queria comprar um comércio e tal. Eu falei, pô, então a gente pode negociar a nossa loja, porque aí também entra outro gatilho, né? Aí o meu discurso ir para vender a loja, que tá nessa situação, colocando como uma coisa atrativa sem mentir. Sem dúvida. Aí eu falava assim, velho, eu tô mudando de ramo e a loja aqui é um potencial negócio... O mercado tá assim e tal, mas, cara, se você fizer um bom trabalho aqui, você vira o jogo e dá negócio. Esse cara me ofereceu 230. E eu olhei o passivo e falei, Tá 100 mil ainda abaixo do não vai cobrir. Exato, 120 abaixo. 120. Eu falei, não vai cobrir. Aí eu fiquei pensando, embacei, perdi a oportunidade. Ele comprou um outro terreno em frente à estação de trem. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí tive que trabalhar também a mentalidade. Não tinha um plano B nesse momento, né? Mas sabe a parada da escassez? Eu falei, não, aquilo lá não é o ultimato. Eu falei, vou trabalhar. Até que eu cheguei num cara
que sempre quis comprar a loja, e eu mantive o mindset e falei pro Renato, Renato, eu vou vender a loja. Achei o comprador. Quanto tempo depois? Cara, uns 2 meses, foi muito rápido. Rápido? Do dia que eu falei, vou vender a loja, eu vendi em 6 meses. Caramba, rápido. Isso foi em 2017 já, né? Os passivos já estavam aqui, ó. A gente passava, eu pagava só os caras de porta, que eram os principais parceiros, e os grandes atacadistas, velho, só empurrando. Banco só atrasando já. Só atrasando. Né? Nossa, imposto nem pagava mais. Cheque sem fundo, direto, vixe. E aí, isso foi minha construção. Aí eu cheguei para um cara que sempre quis comprar a nossa loja. Um libanês. E eu fui na loja dele, ele tinha uma loja de tinta lá perto. E eu cheguei para esse cara e falei para ele. Eu falei, Jamal, vim aqui para trazer uma boa notícia para você. Ele falou, já sei, você veio vender a loja para mim. Eu falei, acertou. Chegou a hora. Ele falou, bora lá, senta aqui. Aí eu falei, legal. Aí eu falei assim, cara, não vou assustar o cara com os passivos. Eu apresentei a loja para ele, falei que estou mudando de ramo, falei que não faz mais sentido a loja. Ele falou, Marcelo, a sua loja é minha agora. Eu falei, perfeito, só você pagar e tá tudo certo. Aí a gente efetivou o negócio. E aí, num determinado momento, eu tinha um receio de mostrar a planilha com os passivos para ele, né? Esse momento ia chegar, né? E a gente foi na casa dele, ele morava numa mansão lá em Mogi. Na casa dele eu falei assim, ó, mas eu tenho que te apresentar os passivos para. Não importa quanto tá devendo, eu vou resolver tudo. Aí eu falei, tá bom. Aí mostrei o passivo para ele e falou, é isso aí? Eu falei, é. Aí ele falou assim, tranquilo, eu resolvo tudo. Eu falei, legal. Aí no fim, ele quis dar um chapéu em mim, entendeu? Ele quis. Só que foi interessante essa experiência, porque o meu objetivo era reduzir meus passivos e passar o CNPJ pro cara. E deu certo, cara. Ele assinou o contrato social. Assumiu as dívidas. Assumiu o passivo, chamou todo mundo lá para negociar. E eu fiquei só no background ali acompanhando. Eu falei, meu, cuida desses caras, hein? É tudo cara parceiro aqui. No fim, ele passou um tempo com a loja. Eu tive que pagar. Ele não pagou os caras. Não pagou? Não pagou, mas ele assumiu os passivos lá do CNPJ. No fim, o que sobrou para nós foi os bancos, e a gente negociou, dívidas altas pagamos pouco depois de um tempo. As imobiliárias, que a gente alugava 2 pontos, a gente sempre pagou aluguel, nunca deixamos de pagar. Ele não pagou os aluguéis por 1 ano. Aí executaram a gente, que desmembraram a pessoa jurídica, vieram na gente. A gente quitou com acordo as imobiliárias. Mas ele fechou a loja? Ele teve que fechar lá fugido, porque não estava pagando. Então sobrou para nós essas 2 dívidas, o banco... Mas você mitigou os danos ali, de certa forma. Sim, e ganhei uma baita experiência no currículo. E Marcelo, eu vou te falar uma coisa, assim, quanto mais eu converso com empreendedor... Pô, me estendi um pouquinho, mas é uma, não, mas é uma parte que é a cara, base. Tem conteúdo pra caramba. Quanto mais eu converso com empreendedor, com gente que tá no jogo, mais eu percebo que, assim, tá muito no DNA, né? O cara tem que ter o DNA, assim, tem a exceção do cara que vai pegar, mas o empreendedor tá no DNA. O cara tem que ter estômago, ele tem que ter a ambição, ele tem que ter... Tá no DNA, não tá? Por mais que você veio vim do mercado financeiro, trabalhei como CLT no banco e tal, mas você tinha o DNA ali, não tem jeito. Porque olha o estômago que tem que ter para passar por tudo isso, né? Você falou, chegava em casa muitas vezes ali, sozinho, ficava no... Não é qualquer um que consegue isso, né? É difícil. Pô, eu falo por mim, assim, Sim. mercado da construção ainda... A gente super estabilizado, tal. Tem momento que eu chego em casa também que é desesperador, né? Que você fala, porra, meu, aquela obra que tá complicada, aquele prazo, como que a gente vai fazer para atingir? Sim. Tem que ter um estômago que geralmente quem não tá empreendendo, é mais fácil desligar essa chave, né? Você Aí chega, porra... Entra um autocuidado, né? Também de se balizar, sabe? Aonde estão os nossos pilares, porque a gente é testado nessa hora, né? A gente é testado. Pô, e pode afetar o casamento... Pode afetar a casa, os filhos, então tem que saber jogar bem esse jogo, né? Mas aí eu quero dar uma esticada para dizer para você como que eu cheguei, a gente fala bastante sobre leilão também, que é o seguinte, depois dessa experiência, eu voltei a trabalhar para o banco como consultor de TI. Ah, você voltou para o banco? Não. Mas aí como um terceiro? Como terceiro. Tá.
Aí fiquei fazendo projetos pro banco, só que na parte de liderança de projetos. Porque todo mundo do banco me conhecia e aí começaram a pedir para que eu ajudasse a tocar uns projetos pro banco. E aquilo me salvou, né? Porque, imagina, eu tava quase 2 anos sem ver dinheiro entrar na minha conta, só sair. Aí quando eu negociei lá e comecei a trabalhar pro banco, foi legal essa experiência, só que eu percebi mais uma vez. Mas o mesmo banco que você estava? O mesmo banco. Deixou as portas abertas, Sim. o pessoal tinha boas referências, falou, quer voltar, Marcelo? Vamos embora. E aí eu comecei a tocar uns projetos lá, foi legal. Aí eu peguei um chumbo grosso, eu gostei. Cara, aí eu comecei a ver o outro lado da história, né? É como se eu tivesse ido pra selva, enfrentado o leão, o urso, e brigado e ficado todo cheio de cicatriz, tipo o Oliver Queen, do Arqueiro. E aí eu falei assim, aí eu chego aqui no banco, um ambiente de coxinha, todo mundo preocupado com vaidade, com ego, aqui, Aí eu falei assim, velho, eu vou devorar isso aqui, comer com farinha. E aí eu ia pras reuniões agressivo, falava assim, pessoal, esse projeto tem que andar, né? E aí eu trabalhei, foi muito legal a experiência do retorno, tá? Por causa da musculatura que eu adquiri. Então, para quem tá assistindo, né, Thiago, até uma dica, as dificuldades que a gente enfrenta são musculaturas pra gente poder performar e entregar muito mais à frente. Puta, esse é um dos principais insights. Cara, ter esse mindset, velho, faz a gente passar mais bem resolvido pelas crises, né? Ninguém aprende, né? A frase clichê, mas assim, ninguém aprende a nadar lendo livro de como nadar. Você precisa se jogar na piscina e aprender, não tem jeito, né? Você criar essa musculatura na raça, não tem faculdade. Eu tava falando com o nosso filmmaker aqui no carro hoje, falando pra ele que não adianta ficar vendendo ideia. Aí, hoje de manhã, eu tava numa aula dessa mentoria que eu faço com o Diego Neves, que é um dos sócios do Marçal, que cuidou de toda a parte da campanha política do Marçal. E ele estava falando que hoje, Alphaville está um celeiro de vendedor de saco vazio. De vários, mentor para tudo, né? E aí, cara, isso passa pela propriedade para falar as coisas. Eu estava falando pro Júlio no carro hoje, eu falei assim, Júlio, não adianta falar, vender teoria. Você tem que vender consistência. Conteúdo, cara, que é isso que traz credibilidade, isso que traz... E aí, voltando para aquela situação que eu te falei, comecei a trabalhar para o banco, eu percebi que eu estava limitado já de novo. Eu falei, velho, mesmas historinhas, mesmo rolê, eu quero ir além. Aí, nessa consultoria, eu comecei a fazer um trabalho comercial para eles, que era diferente do que eu estava. Eu estava como líder de projeto de TI, e eu falei, cara, por que a gente não abre carteira no outro cliente? Aí, sabe o que eu fiz por iniciativa? Eu comecei a visitar o grupo Via Varejo, que é o detentor das Casas Bahia, né? Não sei nem se ainda continua, mas eu fui lá porque eu conhecia outros colegas lá e falei assim, cara, vocês estão precisando de projeto? Mas esse input veio do banco para você ou de você para o banco? De mim para consultoria. Para consultoria. Eu falei, cara, porque o banco tava ficando sem projeto. Aí eu falei, pô, a gente não pode ficar sem projeto. Aí eu fui prospectar. Aí eu comecei a desenvolver o lado comercial, mais ainda, só que para outro produto. Eu já estava fazendo comercial na loja e eu falei, agora eu preciso vender Aí eu comecei a ver postura, o que eu tenho que falar, com quem que eu falo, com o coordenador, com o diretor, cada um tinha uma linguagem. Por quê? Eu me sentia que eu tinha reduzido, trabalhando... Você tinha essa percepção? Eu tinha, sabe por quê? Porque trabalhar na loja, eu falava só com gente ignorante todo dia, aquele lugar calorento, não tinha ar-condicionado, eu ia trabalhar de camiseta e tênis. Sei como é. Sei. Cara, eu olhava assim, Thiago, eu falava, o que eu tô fazendo nesse lugar, né? Saudade, gente bonita, de ver. E aí, quando eu voltei a trabalhar no banco, eu falei, nossa, agora tô no meu... aquele ambiente corporativo. Exato. Né? Só que aí, quando eu fui vender projeto, eu percebi que era outra postura. Outro dress code, eu falei assim, tá. Aí comecei a trabalhar essas questões de imagem. Resumindo, abri carteira lá no Via Varejo para essa consultoria. Aí comecei a ver o quê? Briga política. Os caras que eram do comercial, que não estavam vendendo o projeto, começaram a ficar incomodados. Aí o diretor da área comercial dessa consultoria falou, Marcelo, tal. Aí eu negociei um outro recebimento para mim, um outro honorário e tal. E gostei desse rolê. Aí eu falei assim, cara... essa praia que eu quero. E ali eu comecei a ver outras coisas para eu fazer de empreendedorismo. E aí, vou dar uma avançada aqui, eu vendi a loja em 2017,
Até 2000, em um ano, eu fiz... comecei a trabalhar com multinível, vender produto de cosmético. Eu vi alguns amigos meus começarem a ganhar dinheiro nisso. Eu falei, pô, peraí. De 17 para 18. 17 para 18. Eu falei, peraí, na época da Rinodez, já ouviu falar? Lembro. Amigo meu que não sabia nada, eu falei, caraca, os caras estão estourando. Eu falei, e os caras vinham em mim e falavam assim, tem potencial. Entrei numa empresa de multinível, comecei a desenrolar, aprender os negócios. Falei, que legal esse modelo. E aí eu vi, comecei a montar equipe, montar time. Falei, cara, que da hora. Só que eu não tinha dado uma deslanchada, né? 2018, comecei a trabalhar com o mercado financeiro. E aí eu comecei a prospectar. E eu falei assim, meu, que legal. E aí eu me achei fazendo intermediação de negócios, de mercado financeiro, montando um time comercial para trazer clientes e eu prospectar para uma empresa de investimentos. Cara, nessa fase eu dei uma deslanchada, 18 e 19. Mas aí como teu negócio ou ainda como um terceiro prestando serviço para uma empresa específica? Ou com o teu negócio? Prestando serviço. Tá, você não estava ainda empreendendo de novo com o teu negócio próprio. Eu tava, só que era a minha empresa... Muito autônomo ali, né? Muito autônomo ali. A minha empresa, só que eu achei uma forma de ganhar comissão, é tipo um cara comercial de uma empresa, um representante comercial. Sim. E eu vi que ali eu tava ganhando grandes comissões. Eu falei, que incrível. E aí, 2018 e 2019, eu foquei nesse mercado. E, cara, isso me trouxe um crescimento extraordinário. E aí, subi de novo. Financeiro ou como carreira? Financeiro. E de carreira, por quê? Eu comecei a virar referência nessa parte de investimentos. E eu falei assim, cara, que legal. E aí eu comecei a fazer evento toda semana, ir para vários lugares do país. Comecei a ganhar muito dinheiro. Só que aí entrou também um outro lado meu que eu não conhecia. O lado da ganância. E aí eu comecei a investir só em coisa arrojada. Só em renda variável. E aí minha esposa um dia falou para mim, hoje eu valorizo muito mais o que ela fala, ela falava assim para mim, nossa, você tá ganhando tanto dinheiro, por que você não investe metade em ativo sólido, em renda fixa? E eu falei assim, cara, não, pra que eu vou investir em renda fixa se eu tô ganhando muito dinheiro? E só em renda variável. Um cara que operava aqui, outra empresa lá e tal. 2020, sabe o que aconteceu? Eu tinha feito mais de 3 milhões de resultado em 2019. 2020, o mundo viveu um episódio em fevereiro, março da pandemia, né? E aí, o meu primeiro contato com a pandemia foi o seguinte... Eu tinha um cara que cuidava de um robô que eu tinha de trader. Esse robô, eu comecei a investir em robôs também. Eu falei, cara, que lindo esse mercado. Robô que fica operando para mim. E aí eu comecei a investir. Comprei um robô, comprei outro e colocava dinheiro na corretora e ficava rodando. Mas em paralelo, estudando sobre isso, porque era um mercado novo para você. Né? Você não tinha esse conhecimento. Não, mas eu passei 2018, 2019 estudando esse mercado. Isso. Aí eu comecei a adquirir minhas próprias operações. Eu falei, legal. Só que colocando tudo ali. Isso foi um erro. Por quê? 2020, esse cara que cuidava desse robô para mim, eu tinha $35 mil. Na época, o dólar tinha uma paridade de 3. Então eu tinha 150 mil, um pouco mais, em reais, né? Que era merreca para mim. E aí esse cara falou assim, Marcelo, deu um pico aqui no ativo e a gente perdeu $7 mil. Aí eu falei, tranquilo. Pô, a gente tem mais 28. Eu falei, vamos administrar. Aí ele falou assim, tá bom, amanhã cedo eu vejo o que foi. No dia seguinte, ele me trouxe a notícia que a gente perdeu a conta. Perdeu os outros 28 mil. No dia seguinte? No dia seguinte. Aí eu falei, o que aconteceu? Ele falou, não sei, Marcelo, deu um pico aqui no ouro. A gente operava o ouro. A gente perdeu tudo. Cara, eu não tô aguentando, eu tô indo pro hospital aqui. O cara que operava o teu capital, né? Porque ele ganhava em cima do que a gente produzia. Você falou, vou junto então, porque... Não, ele foi pro hospital, passou mal, e aí a mulher dele me ligou falando isso. Cara, a partir dali, eu comecei a tomar pau e perder tudo que eu tinha construído ali. Caramba. Comecei a tomar pau. Aí eu perdi esses 28 mil, que não era muito pra mim. Perdi mais $200 mil numa outra operação que eu tinha. E foi sequencial. Foi. 2020 eu comecei só com bucha. Então imagina... Foi o começo da pandemia. Foi. 2019 eu tinha feito... Você conhece o Wendel Carvalho? Conheço. Mentor de... Conheço. Eu fui com a minha esposa fazer uma imersão dele em Lisboa, em outubro. A gente foi para Cancún em novembro.
Só marzão, curtindo. Eu falei, cara, agora eu vou zerar o game. Mais um ano, tô feito na vida. Aí, de repente, 2020, começa essa paulada. Quebrei uma conta, quebrei outra. Sobrou 300 pau na poupança, que isso foi consumido. Meu padrão de vida estava um pouco mais alto, né? Consumido em 6 meses. Contas básicas ali. Cara, e eu não conseguia fazer novas receitas. E o drive ali, o cara, psicológico. Aí eu voltei para aquele mindset lá de quando eu tava quebrando a loja. Mas um pouco mais calejado ou não? Calejado, mais seguro. Eu falei, a pancada só é maior agora. Só que, você imagina, eu tinha perdido 300 conto lá, né? Consegui reverter vendendo lá, me diminuir. Eu falei, aqui, só que o meu desafio agora era cuidar dos caras do meu time comercial, que eles faziam muito esse punch comercial para vir os clientes. E aí eu tenho que cuidar não só de mim agora, cuidar dessa galera. E aí eu me concentrei nisso. Só que chegou uma hora que aí eu passei esse revés e não consegui segurar a bronca. Não consegui. Aí comecei a perder. Tirei uma filha minha da escola particular, que eu já estava começando a dever. A minha filha mais nova ficava em casa. Aí a minha filha mais velha tive que colocar depois na escola pública. E aí a minha mais nova, quando chegou a fase, coloquei ela numa creche do bairro. E para trabalhar, a questão do ego, da vaidade. E deixa eu te falar uma coisa. Pô, assim, puta, que história legal, porque, assim... Quem tá assistindo tem que entender que não é, né? Não é fácil. Ó, eu tenho uma frase no meu celular aqui, ó. Olha que bacana. Que tá escrito o seguinte, ó. Eu vejo no meu fundo de tela aqui. Você não está fazendo nada de errado. Você só está na parte que a maioria desiste. Sustente. É aqui que o 1% é formado. Olha que legal. Da hora essa frase. É aqui que 1% é formado. É muita resiliência, né, bicho? E esse momento que você tava... Como é que tava o Porto Seguro em casa, a esposa? Apoiando? Porra, Marcelo, você tá maluco? A filha foi pra creche. Como é que tava isso? Deu uma balançada. Deu? Deu, porque eu tava muito arisco. Eu tava numa sensibilidade altíssima de arisco, sabe? E aí, a gente teve uma treta conjugal. Esse é o lado que a gente não conta, né? Porque no Instagram eu só posto belezura. Aqui eu tô abrindo um bastidor aqui de treta que eu tive, nossa. E se pensar numa linha do tempo, do momento que você vendeu a empresa, a loja de material, para esse momento, quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Eu tive uma retomada rápida e uma queda rápida de novo. E aí, conta como é que foi. Cara, aí isso aconteceu, comecei a passar por essa experiência, 2021... A minha outra filha, a minha mais velha, foi para a escola pública. E aí, o que aconteceu? De 2020 até final de 2022, o que aconteceu? Eu tive uma empresa de aluguel de robô de trader. Eu peguei adquiri uma franquia de energia solar. Em um ano, a gente vendeu 10 projetos de energia solar, que a gente pensou, agora é o boom, né, da energia solar. Na pandemia, todo mundo quer. Aí foi um mercado também que me trouxe uma habilidade, um crescimento, mas, cara, eu comecei a ver uma competição desleal. Um cara que acabou de... Tipo, o eletricista fez um cursinho, tá vendendo o projeto, mesmo que o meu era 20 mil reais, o dele era 10, 12. Barreira de entrada mais baixa, talvez. E aí eu vi que aquilo não era uma disputa que eu queria. Aí eu peguei uma representação de uma tecnologia do agro para viajei vários lugares aqui do Brasil para representar, não deu certo também. E aí eu vou te falar, eu tive experiências empreendedoras com uns 4, 5 negócios diferentes nesse tempo. Até que eu tinha uma grana do meu processo trabalhista do banco para receber. E eu pensei assim, eu falei, cara, a hora que chegar essa grana, eu preciso saber o que fazer. E aí eu comecei a estudar. Que negócio que eu posso fazer que eu tenha resultado previsível para não ter perda? E aí, muito risco até aqui, né? Exato. Eu falei, eu tô com um espírito muito ousado. Eu devia ter ouvido minha mulher lá atrás. Mas tudo bem. É a minha experiência, a minha jornada. Nessa daí que eu chamei esse amigo do meu pai pra gente conversar. A gente ficou num papo legal, 2 horas de bate-papo.
Aí ele bebe vinho pra caramba, a gente ficou chapado lá e conversando, e o papo vai... Brainstorm pra caramba, tal. Meu, mas foi incrível. Aquele dia foi um divisor de águas pra mim, porque aí ele pegou e falou assim, eu não sou empreendedor, Marcelo, igual você, eu só sei investir em imóveis. Aí eu falei, e é bom? Aí ele falou, é. Aí eu falei, como que você faz? Ele falou, eu compro assim e tal. Aí quando ele me contou essa experiência do leilão, eu falei, você acha que é um bom negócio? Ele falou, cara, eu acho que é. Eu falei, então vou estudar isso. Porque a hora que eu receber aquela grana, eu vou investir em imóvel. E aí eu passei 2021 estudando o imóvel enquanto eu fazia os outros negócios para pagar as contas e tal. E aí em 2022 eu fui presenteado com o meu processo trabalhista que saiu. Aí eu falei, cara, agora... Deu uma respirada ali. Vou começar. Só que aí, o que eu vou fazer? Vou investir em imóvel. E era o que você estava estudando naquele momento. Que eu estava estudando. Mesmo com aquelas barreiras de entrada, de amigos que comentavam e tudo, eu falei assim, não, eu vou investir em imóvel. E foi aí que começou. Ou seja, você está em movimento é fundamental, né? Você tem que estar o tempo inteiro, você estava com os prós, com os contras, com as dificuldades, mas sempre olhando ali para o próximo passo, né? A hora que veio essa oportunidade do trabalhista, você estava já preparado, né? Você não tá... Tem que estar em movimento, né? Senão... Eu acho que a nossa cabeça é assim, né, Thiago? A minha. Nós estamos trabalhando agora com a visão lá, identificando oportunidades novas, o que eu posso fazer para escalar, para aumentar, para produzir mais, para performar mais. E minha cabeça não parava, né? E aí eu estudando esse mercado, eu já tinha feito alguns cursos, mentoria, e eu contratei uma assessoria para me ajudar a achar os imóveis. Sabe aquele papo que a gente estava com o Fábio ali fora? Era isso. O que eu faço hoje, eu contratei para fazer para mim, na época, porque eu não queria correr risco. E eu falei, cara, não quero arriscar nada. Esse amigo nosso aqui, o Fauzi, ele construiu tudo sem risco. Eu não quero ser o cara arrojado e querer zerar o game em um ano. Eu quero ir devagarinho. Risco demais, né? Agora eu quero ser um pouco mais conservador. Exato. Né? E aí eu quero contar já minha primeira transação de leilão como que foi muito interessante. Muito interessante. Por quê? Porque o que eu fiz? A assessoria me mandava os imóveis e eu estava representando o produto do agro e estava lá com recursos esperando a oportunidade. E eu estava em Goiás numa viagem, tinha visitado umas fazendas, cheguei tarde do hotel. Aí eu estava lá deitado na cama e falei, o que eu faço agora? Eu dou uma desopilada assistindo alguma coisa ou eu vou ver aqui os imóveis que eu preciso agilizar essa frente? Eu vou ver os imóveis aqui. Aí comecei a ver a lista que a assessoria tinha me mandado. Achei um apartamento diferenciado, fui buscar referência quem conhecia dos familiares, que é aqui no Itaim Paulista, em São Paulo. Aí eu falei, cara, eu gostaria desse aqui. Resumindo, participei do leilão, fugi o preço que era o alvo, que meu alvo era ir até 130, 150 mil. Mas esse primeiro, você tocou de forma independente ou assessoria? Com assessoria. Não só na prospecção, mas no desenvolvimento também? Em tudo. Ela me assessorava até a desocupação do imóvel. Mas você já tinha conhecimento do business ali? Já tinha. E eu sabia até onde era meu alvo. E eu falei, meu target é aqui, até 150 mil no máximo. Para eu vender a 230 e ter um lucro lá de uns 50 mil reais. Que isso ia dar para mim um lucro líquido de uns 25%. Tá, 30%, por aí. O que eu fiz? Eu estava tão obstinado por aquele imóvel e pela primeira experiência, eu falei, cara, nem que eu empate o jogo, eu quero ir nesse imóvel aqui. Mas você usou o capital do processo trabalhista. É isso. Tá. Já Ou seja, já arrojado de novo, né? Não, mas era um investimento ali não tão grande no todo. E um investimento previsível já. E aí eu falei assim, cara, vou fazer o seguinte, eu vou comprar esse imóvel. Aí estava lá na disputa dos lances, eu paguei 170 mil. E o Bradesco me deu um desconto por ser à vista, 10%, saiu líquido para mim 151.200, por aí. E eu comprei. Minha margem projetada era de 11,78% desse primeiro imóvel. Eu falei, boa, vamos embora. O que aconteceu? Esse é um case que eu conto em evento, mostro vídeos e explico que investir em imóvel é uma gestão inteligente. É simples. E você consegue administrar as variáveis. Dá muito menos trabalho do que incorporar e construir, e o recurso vem mais rápido. Eu lembro do livro do Pai Rico, Pai Pobre,
que no final do livro, Robert Kiyosaki, ele fala assim, que você tem que ganhar na compra do imóvel. E não tem nada melhor do que você ganhar na compra de um imóvel adquirindo em leilão. Ponto. Custo mais baixo, talvez possível, né? Tiago, você pode trazer uma lista de objeções para mim, coisa que até falavam. Eu ajudo você a desmanchar todas as objeções sobre imóvel de leilão. Porque eu não te falo de teoria, eu falo de prática da minha vivência nesses últimos anos. E aí, eu já tinha estudado muito, muito. E eu via o que os caras falavam lá nas aulas. E eu falava, cara, para essa objeção tem isso, tem isso, tem isso. E se não fosse um mercado tão pujante, tão bacana, não estava repleto de investidores, multiplicando o patrimônio. E aí eu falei assim, cara, vamos lá. Resumindo, em 6 meses, o meu lucro projetado de 11,78, 6 meses inteiros, da arrematação até eu receber o pagamento na conta, fazendo tudo com calma. Meu lucro líquido foi para 42%. Nesse primeiro processo? Nesse primeiro. Então, ou seja, você comprou por 170, no final você teve de lucro líquido quanto em dinheiro, vamos falar assim? Uns 85 mil reais. Em 6 meses? É. Aí eu vou te falar os 3 fatores que fizeram eu aumentar o projetado de 11,78 para 42%. Que eu sempre conto esse case nos eventos, e isso é o mindset que o investidor tem que ter. Por ser um imóvel popular, tem altíssima liquidez, tá? O que eu fiz? Eu vendi acima do preço de mercado, vendi acima, a margem, na época, o preço, o ticket médio lá era 230 mil para esse imóvel. Você vendeu por quanto? 255. 255, um pouco acima. Mas para o público lá é bem acima, né? 25 mil. Sim, sim. Então, eu já coloquei 25 a mais de resultado. Vendi fazendo uma coisa que eu ensino hoje as pessoas a fazerem, que é o approach com todos os stakeholders, vou usar uma palavra bonita, né? De projetos de negócio, envolvidos no fluxo do leilão. Quem são? O broker, é isso? O corretor, um pouco mais abaixo. É o zelador, o síndico, os faxineiros, é o porteiro. Todos eles você prospectou para serem canais de aquisição ali do proprietário. Mas eu fiz isso de forma espontânea e natural. Em 6 meses tudo, fazendo com calma. Então eu falei assim, cara, vou fazer aqui uma visita lá no apartamento. E aí os caras vinham chegando e saindo, tal, com o tempo. E esse tipo de profissional, eles querem ser validados, eles querem se sentir importante. E você entende isso um pouco de humanas, né? E aí entra alguns aspectos de negócio que envolve a cadeia de leilão, que faz eu me destacar hoje frente a advogados técnicos e jurídicos por causa desse approach humano. Então, por exemplo, da época da loja, olha só como que toda essa carreira ajuda para eu... Vai somando, né? Cara, para ter os resultados que eu tenho hoje nesse segmento. O tratamento com a galera, como o pessoal quer sentir. Então, eu tratei bem todo mundo que estava envolvido, até que o vendedor do meu imóvel foi o porteiro. Ele falou assim para mim... Foi alguém visitar ali, perguntar se tinha imóvel disponível. O porteiro falou, seu Marcelo... Seu Marcelo, tem aqui um... E era o cara mais bruto que tinha na portaria, que não fala com ninguém, sabe? Mas ele mandou um zap um dia para mim, porque eu faço questão de pegar o zap da galera. Também isso daí é uma técnica que eu ensino já, até na mentoria que eu faço. Pô, pega o contato de todo mundo, né? Abre canal de comunicação. Um parêntese aqui. O Dr. Ayrton é um mentorado meu... Ele é um amigo da igreja, faz parte da mesma célula que eu. Quando a mulher dele soube que eu trabalhava com leilão, ela ficou louca. Ela falou assim, não, Marcelo, a Estela chegou pra mim e falou assim, você vai ajudar o Ayrton a enricar. O cara já é rico, né? Ela falou assim, você vai ajudar o Ayrton a enricar com um leilão. Você vai. Nós estamos indo pro 5º imóvel que a gente arremata para ele, junto com ele agora em 4 meses. E a gente arrematou uma casa em Sorocaba e eu falei para ele, Ayrton, observa como que a gente vai fazer aqui nesse momento. Nós fomos lá fazer o conteúdo, porque tudo para mim é para gerar conteúdo e enfim. Eu falei, nós vamos fazer... Observa. Nós fomos lá tomar posse da casa, uma casa de condomínio fechado lindíssima. Lindíssima, Thiago. Depois Tinha alguém morando ou não? Tinha. Eu acho que é legal, daqui a pouco a gente contar a história de quem tá perdendo o imóvel, tá? Por quê? Porque faz parte do processo. As diversas perspectivas aí, né? Várias. E aí a gente foi lá tomar posse desse imóvel e aí eu falei para ele, observa... Eu fiz amizade com a vizinha da esquerda, com 2 vizinhos aqui, com a portaria,
com um profissional já de obra. Não tem como dar errado. Né? Cara, eu fiz um approach com todo mundo. Já consegui o melhor orçamento lá. Cara, nós vamos pintar a casa inteira lá. A gente já conseguiu por R$3.000 a pintura da casa inteira. E é uma casa de médio para alto padrão. Tem vários detalhes. E já consegui, graças a esse approach. O vizinho da direita, o segundo vizinho, eu precisava fazer uma amizade com o melhor, mais bacana, para deixar as chaves do imóvel. Por quê? A portaria não podia ficar, não tinha... Aí eu falei, tal, o cara é um querido. Ele fala com a Angélica lá do escritório assim, ó, se o pintor vier aqui durante o dia, eu não vou estar em casa, mas eu vou deixar a chave aqui, ó, na caixinha tal. Mas você que fez esse approach com todos eles. Com todos. Eu saí de lá no dia dessa visita com uma lista já dos contatos. Passei para a Angélica, isso aqui é o nosso kit para a gente fazer o negócio andar. Ó, detalhe, ó, o Cauê que está aqui com a gente aqui, que é do nosso time comercial. Cauê, olha a lição de... Não é? De vender não é fácil, bicho. Você tem que fazer o approach com o vizinho, com o broker, com o síndico. Todo mundo tá envolvido com o negócio. Tudo canal de venda, de prospecção. E você imagina o atrito que você eliminou nesse relacionamento, né? Uhum. A chave, né? E tudo, né, na conversa lá. E aí, voltando para a situação que eu estava falando, do porteiro, aí eu fechei esse parênteses agora, né? Depois a gente pode voltar de novo. Mas voltando lá pro apartamento lá, aí o porteiro, o Vinícius, me mandou um zap e falou assim, ô Marcelo, eu tô falando dos aspectos que fez eu aumentar de 11,78 para 42, né? Você tá comigo, certo? Então, o que aconteceu? O Vinícius falou assim, Marcelo, tem aqui uma mulher que está interessada em comprar. Você está interessado em vender? Aí eu falei, Vinícius, eu não sei ainda se eu vou vender esse apartamento. Não sei ainda, mas me passa o contato dela. Aí ela me chamou, cara, resumindo, ela tava lá querendo ver o apartamento, eu falei pra ela, ó, segura um pouquinho que a gente não terminou a reforma ainda. Isso logo depois da compra? Foi dentro desses 6 meses. 6 meses? Foi depois de 3 meses, depois de 4 meses. Rápido. Foi muito rápido. Aí ela pegou e falou assim, é que eu queria ver, Marcelo, o apartamento. Resumindo, o dia que terminou de pintar, de instalar o gabinete na cozinha, ela foi com o marido dela ver, ficaram apaixonados pelo apartamento, compraram sem questionar o preço, pagaram lá financiado. Qual foi o terceiro aspecto que fez aumentar a minha margem? Eles me pagaram com um carro como forma de pagamento e o carro entrou pelo valor que a agência ia pagar. Aí, ou seja, um carro de 37 mil entrou para mim por 22. Já entrou mais 15 de resultado aí, você entendeu? Só nessa manobra da venda do carro, E aí, resumindo, eles ficaram felizes da vida, viraram nossos amigos, ela é cristã, já foi lá na nossa célula também. E, cara, esse é o jogo. É isso. E aí acabou essa operação que foi a minha primeira, virou material que eu apliquei várias teses, de mindset, eu criei um cronograma, como eu venho de projetos, eu criei um cronograma do investidor, que eu falei assim, cara, agora eu sei na linha do tempo, quanto tempo leva aproximadamente cada etapa. Você criou o SLA de cada etapa. Exato. Qual que é o tempo aproximado aqui, esse SLA? E aí, cara, isso aí já virou a base para eu formatar o meu método, que é o seguinte, eu criei um método que chama método Sniper. Por quê? Porque eu tenho alta precisão nas ações que a gente faz. E eu tenho uma base que eu quero aproveitar e compartilhar com você. Minha base de ação é o quê? Tudo que eu faço tem que atender esse pilar de 3 pontos. Que tem que ser simples, tem que ser prático e tem que ter agilidade. Aí vamos lá. O método que eu criei é simples. Por quê? Eu desmistifico o fluxo de uma operação de imóvel de leilão que compreende o quê? Analisar, buscar imóveis, analisar, comprar, que é o arremate, fazer a parte de registro, desocupação, reforma e venda. Basicamente, são 7 etapas que, cara, se você fizer isso daqui de uma forma simples, eu fiz a primeira... Tudo isso daqui em 7 meses. Pesquisei imóvel, arrematei o imóvel, fiz a parte de registro do imóvel, reforma do imóvel, desocupação e venda em 6 meses.
com calma, porque eu já tinha tido uma base teórica forte e quando foi para execução, eu só fiquei ajustando essas variáveis com muita habilidade, que eu falei, aqui tem um pote de ouro. E, cara, como eu fiz bem esse primeiro, de forma simples, com tudo muito prático e sem perder tempo também, Thiago. Por isso que eu falo de agilidade. E Marcelo, eu vou te falar uma coisa. Você está me contando aqui, eu estou pensando, né? Se você consegue fazer isso e transportar isso que você está contando de forma didática para as pessoas que estão assistindo, não tem quem não fique interessado, né? Eu estou aqui ouvindo a informação. Acho que o grande desafio, porque você tem conhecimento técnico, o grande desafio é como é que você faz esse mercado, que ainda é é uma zona cinzenta para quem não conhece, transformar isso de forma didática, a pessoa de forma... Acho que esse pior que você comentou são 3. Quais são? Simples. Simples, eu acho que esse é o principal. Você conseguir fazer o leigo entender de forma simples e didática qual que é esse fluxo, aí é uma mina de ouro. Sim, né? E tem que ser prático, ou seja, nada muito rebuscado, porque os cursos que eu fiz de mercado, eu percebi que eu me sentia um burro. É muito técnico? E dá muita volta, muita teoria muito contexto, tá? Então, você viu que eu expliquei o fluxo para você aqui? Para mim ficou claro, claríssimo. Pesquisa os imóveis, analisa, arremata. Então, aqui está o core do negócio. Pesquisa o imóvel, analisa o business plan e arremata. Para fazer análise, eu criei um checklist do Sniper, que é olhar 10 pontos para você falar, esse é o imóvel bom para eu arrematar. Na nossa conversa ali com o Fábio lá fora, lembra que ele falou, tô com o imóvel aqui, mas, não tô alugando, né? Sim. Tudo bem. Primeiro de tudo, na análise, qual que é o meu objetivo com esse imóvel? Isso tem que estar claro. Qual que é o meu objetivo? É vender, alugar. É vender, alugar. A liquidez é alta, né? Exato. Isso tudo está na análise. Analisei, passou no meu checklist, arremata. Aí vai para a parte da disputa. Comprei. Comprei. As próximas etapas depois da compra é você fazer uma reforma enxuta, que é para você manter sua margem de lucro. Com pouco investimento, você valoriza o ticket, né? Exato. Nós somos investidor, nosso foco é ROI. Sim. Então, eu tenho aqui o meu budget para investir e o meu ROI projetado. Então, na reforma tem que ser enxuta. Só que antes da reforma, entra um ponto que você não me perguntou ainda, mas, cara, é um tabu. O quê? A desocupação. Desocupação. Você acha que esse é o principal gargalo ou não? Para a entrada no mercado eu vou te falar a minha visão como leigo, mas quem se interessa para o assunto e quem vai fazer muito negócio junto com você. Eu tenho 3 principais preocupações. Obviamente, o estudo de viabilidade financeira, é o que você falou, é o checklist se é ou não um bom negócio. Eu acho que esse é o trunfo da coisa. É isso aí. A desocupação e a parte jurídica do processo. Eu acho que esses são os 3, na minha visão como leigo, os 3 principais gargalos. Beleza. A parte de análise tem que ter um checklist para você... Aí é conhecimento técnico, né? Mas, cara, eu te dou esse checklist aqui na mesa, você consegue analisar facilmente. Porque eu vou simplificar a linguagem para você, Thiago. Eu falo em evento de advogado e eu já deixo claro, pessoal, não sou advogado, tem várias negociações que eu entro, a pessoa começa a me chamar de doutor... Aí eu falo assim, você pode me chamar de Marcelo porque eu não sou advogado e abro mão dessa prerrogativa. Beleza? Beleza, Marcelo. Eu falei, ótimo, vamos embora. E porque é uma pompa formal do mercado. E você sabe, quando você vai falar com uma parte que está perdendo imóvel, se você vem com formalidade, cara, já assusta. Afasta, e detalhe, né? Para falar de desocupação... Bom, voltando às suas objeções. Primeiro que a parte de análise, tá? Tem um checklist aqui que eu simplifico para você. Desocupação, Thiago, é muito mais um approach humano e você está embasado com a parte teórica legal do que qualquer outra coisa. Mas se você está embasado com a parte legal, é uma matemática, ou a pessoa vai sair, tem que sair, ou tem variáveis que você não controla, que não vou sair, ok. Você acabou de falar. A pessoa vai sair. Ela vai sair do imóvel. Por quê? Vou falar sobre desocupação agora, um parêntese muito rápido aqui. Você que é um arrematante, você está comprando um imóvel oriundo de leilão, num leiloeiro. Você está fazendo alguma coisa ilegal? Zero. Fechou. Ou aquele imóvel vem da alienação fiduciária, que é o extrajudicial, não tem judicialização no processo.
Isso aí foi instituído em 97, tá? É a Lei 9.514 de 97. Ela serviu para quê? Desafogar o judiciário. Um financiamento habitacional, que a pessoa compra um imóvel financiado, para não ter que judicializar e cobrar o banco, fazer isso na justiça, veio essa lei que faz o quê? O banco quer receber, você não está pagando, o banco vai no cartório, mostra as notificações e consolida a propriedade. Otimiza o processo. Otimiza. É tipo no português, claro, o banco tomou o imóvel para ele, a propriedade é dele. Aí ele vai no leilão no mercado e coloca primeira praça, valor de avaliação do imóvel. Segunda praça, entra pelo valor da dívida. Se a dívida é pequena, vai pelo valor da dívida na segunda praça. Enfim, aí você, que é um arrematante, vai lá e arremata aquele imóvel. Então, primeiro ponto sobre desocupação. Você não fez uma compra legítima? Você está amparado pela lei. Você não fez um negócio que é legal? Então, só que todo edital, e a lei diz que é papel do arrematante a desocupação do imóvel. Então, você já sabe que você está amparado pela lei por uma operação legal. Você não está fazendo uma mutreta, você não está dando um jeitinho. Então, para você desocupar o imóvel, você pode fazer de duas formas agora. Trocar uma ideia e fazer amigável, ou abrir uma judicialização de saída do imóvel que se chama emissão na posse. E é demorado isso ou não? Aí vai do judiciário. Em média? Cara, tipo, você pode conseguir uma vara aqui em 15 dias, por exemplo. Rápido. 15 dias, ou fazer o prazo máximo que o juiz pode dar é de 60 dias. Pô, mas rápido também. Tá, para a primeira etapa, né? Aí o oficial vai no local e faz lá a notificação para pedir a pessoa sair. A pessoa não quis sair, o advogado seu tem que ser ágil também. Lembra que eu te falei do terceiro pilar? Simples, prático e tem que ser ágil, né? Você não pode deixar a bola parar em momento algum, como arrematante. Isso é uma coisa que eu ensino que é mindset, tá? Isso vale o quê? Tudo que eu ponho na mão do advogado também, eu não fico deitado assim, ó. O advogado tá fazendo o melhor trabalho do mundo. Eu acompanho. Tá monitorando, é. Isso faz parte, né, Thiago? De gestão. Cara, eu tô tendo baixo esforço para um alto retorno. Então, esse esforcinho de comunicação vale a pena. Mas voltando. Então, quando você entrou com missão na posse, eu tenho um caso aqui do meu segundo imóvel arrematado, eu tive que entrar com missão na posse. Que a pessoa se recusou a sair. Não queria nem conversar comigo. Aí a minha advogada na época falou assim, Marcelo, esse cara vai dar trabalho, vamos entrar. Resumindo, em 3 meses, o cara já estava fora do imóvel. Ou seja, num cenário complexo, 3 meses. Foi 3. Mas eu já tive casos que levou 6 meses. Foi o máximo. Agora eu já ouvi história triste. Assim, Eu já ouvi história triste de 2 anos que a pessoa não saía. Mas não é a regra. Não, e quando eu fui entender o processo, houve falha do advogado. Cara, não seguiu esse roteiro que eu estou ensinando aqui, que eu estou falando. Não seguiu. Então, a gente está indo para o pior cenário, que é uma emissão na posse, certo? Tá. Estatisticamente, se você me perguntar quantos casos que você tem que usar força para sair, eu falo para você 10%. Ou seja, muito, eu falaria mais da metade, é muito menos que a metade. Lembra que eu te falei que eu estou amparado de forma legal, é legítimo, só que é meu papel desocupar? Cara, a pessoa que está lá já está indevida. Ao invés de eu chegar lá com força, mal educado, duro, que é como a maioria chega... A maioria não tem esse tato. Já. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava me trocando e foi o horário que deu para eu falar com uma ocupante de um imóvel lá em Petrolina, lá em Pernambuco, que eu estou conduzindo desocupação. E com paciência. Estou achando o melhor horário, momento para falar. É uma mulher que com o esposo tem 4 filhos, mora na propriedade. E aí achei o momento apropriado hoje, conversei com ela. E, cara, a gente está conduzindo para ela sair do imóvel. Não estamos usando a força da justiça, entendeu? Sim. Então tá, é esse approach que precisa ter. A terceira parte sua, que você falou que era jurídica. Análise e a jurídica. A parte contratual, burocrática, jurídica. Vamos lá, se é um extrajudicial, imóvel que vem de banco, não tem muito segredo jurídico. Se você olhou na matrícula que está consolidada a propriedade, raramente esse leilão cancelado tem problema. Porque a última... anotação na matrícula que garante que você, como arrematante, vai lá e compra e está fazendo um bom negócio, é a palavra consolidação da matrícula, que significa que o banco tomou para ele. Então, se o banco fez isso, ele tem que ter cumprido um checklist legal antes, só que aí, se o leilão foi feito e foi consolidada a matrícula e eu arrematei,
cara, a chance disso dar algum erro, voltar atrás, é mínima. Esse é um leilão extrajudicial. Se a gente pegar um leilão judicial, que é um leilão que vem de uma disputa de penhora, de bens e tal, aí a gente tem que fazer mais algumas análises lá. Só que hoje, por exemplo, eu uso advogados humanos para ajudar a gente nisso, mas a gente tem IA que analisa tudo para nós. A nossa produtividade vai lá em cima, entendeu? E analisa de forma rápida e precisa, né? Entendeu? Então, esse outro ponto que você trouxe, a gente tem uma análise pericial com a IA, que já vê vários pontos. Cara, dá preço de mercado, analisa, fala, atenção com esse problema. Eu tenho ferramenta que quando eu acho o imóvel, a ferramenta já me dá uma pontuação do imóvel, falando assim, ó, atenção a esse ponto, atenção com aquele. E Marcelo, para a gente caminhar, tem muito assunto, eu fico aqui ouvindo e tem muita coisa que eu queria abordar com você. Acho que vai valer daqui a pouco a gente fazer um segundo episódio, mas para a gente caminhar por uma conclusão aqui, eu fico pensando uma coisa. Vamos simular aqui que eu quero fazer um case de uma aquisição. Você atua também com leilão e aquisição de terreno ou só imóvel? Também. Então, vamos supor, eu sou uma incorporadora, eu quero comprar um terreno através de um leilão, eu quero pagar, e aí para a audiência que está assistindo a gente, o que eu, na minha visão, entendo que é uma esteira, um fluxo muito interessante. Eu compro um terreno através de um leilão, eu pago através de um consórcio, eu construo no melhor custo possível, otimizado, visto que eu sou uma construtora, e depois eu vendo esse imóvel para o cliente final, essa esteira. Fazendo uma simulação rápida aqui. Se eu quiser fazer uma aquisição de um terreno por leilão, qual que é o próximo passo que eu tenho que dar? Eu vou contratar o Marcelo, a empresa do Marcelo, para fazer esse processo para mim. Qual que é o próximo passo? Se você vai construir, você tem que ter as regiões mapeadas de potencial para construção. Certo. Regiões mapeadas... Marcelo, meu raio de atuação que eu quero atuar é esse. Beleza. Isso. Aí você vai fazer uma prospecção de potenciais terrenos. E qual que é o seu budget que você tem para investir? Só isso. Daí é com você vai fazer uma busca. Aí a gente vai usar a inteligência para achar os terrenos com a metragem que a gente vai também definir. Aí uma conversa que a gente vai ter para refinar. Metragem e região. É isso. São as três principais variáveis. Basicamente, para começar, são esses pilares aí. Aí a gente vai achar o terreno e vamos ver depois potencial de zoneamento para construção e tudo. E a gente vai buscar o preço desse imóvel aí. Com certeza, bem abaixo de mercado. E o leilão, quando a gente fala de leilão, acho que o grande negócio não está quando a gente vai adquirir um imóvel ou um terreno, o grande negócio não está na pechincha do valor ali. É você encontrar uma distorção interessante entre o preço de mercado e o preço adquirido, não é isso? Exatamente. Aí que está o lance, Cara, né? E terreno é um assunto interessante esse. Eu tenho uma ferramenta que ela me dá avaliação real de mercado e quanto que está aqui na oferta do leilão. Por quê? E esse delta ali, né? Cara, é diferença brutal. Muito. É diferença de 5, 10, 20 para 1, para você ter uma ideia. Por quê? Muitas vezes o leiloeiro tem uma avaliação defasada daquele terreno. Aí ele fala assim, ó, esse terreno aqui vai avaliado em 5 milhões. E em leilão, o máximo que pode chegar num desconto judicial é de 50%. Então ele está em 2,5 pau lá em leilão. Só que a ferramenta traz para mim que o metro quadrado naquela região, a avaliação de fato desse terreno é 12, 15. E ele está por 2,5. Entendeu? Aí é o principal análise que você faz. É isso aí, pulo do gato. Eu uso ferramenta e uso a expertise humana para a gente falar, pô, esse terreno aqui tem um potencial construtivo, está dentro do alvo. E, Marcelo, como é que é, assim, de forma bem didática e enxuta, como é que é o lance? Porque para mim é confuso. Eu participo poucas vezes, de lances de construção. Então, eu estou fazendo uma reforma e aí esse bid acontece através de leilão. Então, tem 5 players participando. Olha, eu vou entrar com o meu preço inicial. Meu preço inicial para fazer essa obra são 10 milhões. Aí o segundo player dá 8. E aí eu preciso saber, eu preciso estar com o meu time de orçamentos aqui para calcular rápido. Eu chego em 7.800? Chego. Faço esse lance. É assim também? É parecido. Como é que você dá esse lance? É em tempo real? Cara, vou te contar que ontem a gente bateu o recorde de tempo de disputa. Curto? 2h30 a gente ficou. É rápido? Máximo. Não, ontem demorou muito. É muito longo, 2h30. É muito tempo. Muito. Referência eu não tenho. Como é Cara, que é? Meu Deus do céu. Ó, a casa de Sorocaba, a gente já tava com um tempo altíssimo, a gente ficou 50 minutos na disputa.
E esse de ontem, a rápido. gente ficou 2h30. Foi desgastante. Quantas pessoas entram no leilão? Uma média, vai, sei lá. É 5 ou 100? Se for um imóvel muito cobiçado, ontem era um apartamento na Vila Andrade, aqui perto do Morumbi, e avaliado em 700, 800 mil. Tá. Nosso alvo era 400 mil, até. Ele começou com 280. E aí tinha lá uns 3, 4 logins que ficaram no final falando, é meu. E a gente, é nosso. Mas dá lance. E aí cobria. Quantos no total? Quantos no total participaram? Eu acho que participaram uns 15. É bastante. Que era bem cobiçado esse apartamento. E aí no final ficou 3, 4, no final ficou 3, 4. Aí, e a gente lá refinando a análise. E aí a gente entrou na internet, conferimos o preço de mercado, entrei no chat, comecei a avaliar, entrei numa inteligência artificial para ver se aumentava o nosso target de preço para pagar. E a disputa rolando, a gente na meeting lá, eu, a Angélica e o nosso cliente, a gente lá. Aí chegou um ponto que eu falei para ele, Jean, nós vamos até 420 aqui, vamos dar o nosso último lance. E, cara, passou disso, não é um bom negócio. Não é. A gente deu 420 e paramos. Aí o último cara deu 425 e encerrou o leilão. Por quê? Depende da plataforma, tá? Cada uma tem um timing que ela espera o próximo lance. Essa que a gente tava ontem, chata. Cada lance aumentava 5 minutos. Então você imagina... Você deu 420, o cara tinha mais 5 minutos para dar o próximo lance. Assim, ó, a gente começou em 286. Aí vai lá, eu coloquei 287. Aí, se ninguém der um lance em 5 minutos, o relógio zero, eu levo. Tá. Só que olha a agonia e a disputa. É um jogo de paciência quando a gente está disputando muito tempo. Aí o relógio descendo, faltava 30 segundos e eu, como gero conteúdo, quando batia 30 segundos, eu falava... É nosso. Não, aí eu comecei a gravar um story. Comecei a gravar. Aí, pessoal, os últimos 30 segundos e tal. Cara, chegou lá, deram um lance. Aí o relógio voltou para 5 minutos. Aí vai. Chegou uma hora que eu falei, não vou gravar mais stories. Se chegar em 20 segundos, vocês me avisam. Aí vai. E aí a gente lá no computador fazendo... Mas você estabeleceu 420. Por mais que o cara deu 5 a mais, parou ali. Porque o cara... Sem fim, né? Não, mais 5, mais 5, mais 10. Isso, daqui a pouco a gente vai ter de margem projetada lá 5%. Aí deixou de ser interessante. E aí a importância de você saber exatamente a composição financeira do teu negócio. Precisa saber que, ó, 20 eu consigo, 25 não mais. Regular as variáveis, regular. Tá, tô pagando isso aqui, aí pra você ter uma ideia, eu tava até diminuindo o preço da assessoria ontem para esse cara poder levar esse imóvel. Entendi. Porque esse é um cliente faminto. Eu gosto de cliente assim. Esse cara, ele fica na cola, ele fala, e aí, já tem um imóvel novo pra mim? Eu tô doido, eu quero. A gente aprovou um crédito de 600 mil para ele fazer um lucro alto, alavancado. Ou seja, ele vai investir pouco, vai fazer um ótimo retorno. Enfim, estratégia. E aí, cara, a gente fica naquela disputa gerenciando as variáveis. E se aumentar o preço de venda? E se diminuir a reforma? Quanto que dá aqui? Então, são umas 3, 4 variáveis que a gente fica gerenciando na disputa para ver até onde a gente quer ir máximo. Mas você entra com esses cenários mapeados já. Mapeados. Olha, gente, eu posso chegar tanto na reforma, o mínimo na minha redução de consultoria é essa, então o máximo é 420. A gente geralmente faz cenário 1 e 2. Tá. Cenário 1 é o cenário perfeito, se não tiver disputa, cenário levou. Cenário 2 é agressivo. O cenário 2 é aquele que, a disputa foi lá em cima e tal, o máximo. Só que ontem tinha até passado o cenário 2. Entendeu? Entendi. Nosso cenário 2 era até 380. Aí eu falei, cara, mas dá... sumiram bastante, então, hein? De 380 para 420. Só que a gente viu que tinha potencial para vender mais caro do que a gente projetou. Entendi. Então, aí a gente ficou mexendo nas variáveis. E acontece muito do primeiro que deu o lance na emoção, depois o cara não honra com o lance e vai pro segundo? Tanto que eu vou te falar, se o cara que arrematou em primeiro lugar, nós ficamos em segundo, né? Se ele não pagar, der uma dor de barriga, alguma coisa, aí... automaticamente vai para nós. Segundo. Isso acontece muito? Acontece. Porque às vezes eu fico pensando, né? Você tá na emoção ali, vai 420, depois você não consegue, Não, já teve uma disputa que eu tava lá, eu fiquei nervoso, falei, não quero mais esse apartamento também, não quero mais. Fiquei em segundo. Aí o leiloeiro não entrou em contato comigo depois? O primeiro não foi? Cara, só que eu já tinha entrado em outra estratégia, né? Eu sou muito rápido nesse negócio. Aí ele falou assim, Marcelo, aquele apartamento liberou. Eu falei, não, já desapeguei, não tenho mais interesse. Foi pro terceiro. Puta, é muito legal, cara. Assim, é um mercado que é muito interessante. Eu
eu fico ansioso de precisa ser mais difundido, né? Precisa ser mais divulgado. Você né, precisa entrar, Thiago. Não, a gente vai. Você precisa dar um passo primeiro. Uma das coisas que eu anotei na nossa pauta que eu queria falar é sobre ação. Né? Ação. Você fica numa inércia ali, né? Cara, de dar o primeiro passo, não pode né? ter. E eu tenho vários casos de cliente que tem um perfil agressivo. Ó, o André, por exemplo, é um cara da minha igreja, amigão. Um dia, ele tinha se batizado. Um dia do batismo dele, a gente estava conversando, a gente não era muito próximo. Ele falou, pô, eu tenho aqui tantos R$1.000 no fundo de garantia, eu acho uma raiva. Eu falei, cara, vamos usar seu fundo de garantia para arrematar o imóvel. Um mês depois, a gente arrematou um imóvel lindíssimo em Piracicaba. Sabe quando ele pagou o imóvel? 105 mil. Ele usou 98 de fundo de garantia e 7 do bolso. Vai vender o imóvel por 230 agora. Só que qual foi o benefício principal? Ele sacou do governo, da mão do governo, 98 mil, que estava rendendo 3% ao ano, colocou uma operação... Multiplicou isso. Cara, multiplicou e vai virar a base para ele escalar. Mas, ó, por que eu tô falando do André? Porque ele foi de ação. E eu percebo esse padrão de mindset, Thiagão. Paralisa, né? Não, na nossa carteira de clientes, tem cara que fica esperando o imóvel perfeito, tá 1 ano na nossa assessoria e não achou imóvel ainda. Que a gente traz imóvel, o cara fala, mas esse bibelô aqui, eu falo, cara, você é investidor, velho. Vai pra cima. Toma o risco e sai vambora. Um pouquinho do tá? Pô, meu primeiro caso é um exemplo. Eu assumi fechar com 11% de lucro. Ah, mas deixar no CDI sem dar trabalho. 40. Virou 42. 42. Você pode falar assim, mas eu prefiro deixar na Selic que dá 15% no ano. Tá bom, mas e a experiência que você adquire? E a experiência, isso não tem preço. Eu vou te falar uma coisa, ó, aqui deixar registrado. A gente vai fazer um primeiro negócio. Eu, você e o Fábio, que tava com a gente ali. A gente vai começar o Fábio, pô, que tava com a gente ali fora. Não, que tava com a gente conversando, o Fábio, que tava ali fora conversando. Sei. Fábio Ricó. A gente vai fazer um negócio, porque, pô, é muito interessante. Cadê a câmera? Cara. Tá aqui, ó. Tá registrado, ó. A câmera aqui, ó. Tá toca aqui, Thiagão. Nem precisa, mas... Tá fechado. Eu, você e o Fábio. Fábio, ó. É isso aí, Você conheceu o Marcelo lá fora... Assistir o conteúdo é muito interessante, bicho. É demais. Né? E Marcelo, caramba, a gente fora que é pra encerrar, porra, vai ter que... Vamos ter que entregar o lugar aqui. A edição vai ter que ser boa aí. Mas só mais um assunto que eu queria falar rapidinho. Tá. Você participa... Fizemos eu contratei... Como é que chama o teu negócio? A MG Assessoria. A MG Assessoria. Contratei a MG Assessoria... Você vai comigo desde do início da prospecção até a venda ou você não participa da venda? Eu tenho 2 modelos, né, de assessoria. Um que a gente faz tudo até a venda e a gente participa do lucro líquido. Do success fee ali, do lucro, tá? Tem uma taxa de setup que você paga na entrada, mas no final a gente fatia do lucro. Esse é o mais comum ou não? Agora está sendo mais comum. Tá. Por quê? Porque para um perfil de investidor que quer fazer um alto retorno e não quer participar do processo... Esse daí é um. E tem um outro modelo que é muito comum nas assessorias, que é ir até a desocupação do imóvel, né? Aí o investidor paga lá uma taxa de 10% do arremate e a gente vai até a desocupação. Aí a reforma e venda fica por conta do investidor. Mas na sua visão, é mais interessante ir até o final da venda ou parar no momento da ocupação, desocupação do imóvel? Depende do perfil do investidor. Depende do perfil. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que é dono de uma rede de supermercado de condomínio. Ele me procurou, ficou fascinado com esse modelo que a gente participa do sucesso. Porque ele não tem tempo para nem olhar nada desse mercado. Agora, se você tem tempo, a gente faz esse modelo... Aumenta um pouco o lucro, né? A margem. Se você faz, aumenta um pouco, mas o risco é maior também. Tá muito legal, bicho. É isso. Marcelo... Obrigado aí pela tua participação, cara. Assim, tem tanto assunto bom, né, pra gente falar que assim, cara, tem muita coisa, cara. E a gente nem conseguiu, eu queria entrar. Mas enfim, terão várias oportunidades pra gente falar em outros momentos. Claro. Eu queria te presentear. Essa aqui é uma marreta aqui, simbólica nossa, que a gente dá pros convidados. A caixa tá ali. Queria te presentear. É simbólico, mas é de coração. E obrigado, viu, Thiago? É personalizado aí. Que legal. Você veio de carro ou veio de Uber? Eu vim de Uber. De Uber. Vê se você não vai ficar confuso para levar a marreta aí, porque é pesada, mas... Caraca, até com o meu nome. Você me deu um presente aqui, eu te dei um presente aí. Legal demais, hein? Bacana, né? Sensacional. Sensacional. Marcelo, obrigado aí, cara. Ô, Thiago. Tamo junto. Valeu. Obrigado pela tua presença aí. Valeu. Valeu. Gente,
baixar aqui para falar. Acompanhe, esse aqui é o nosso quarto, Cauê, ou quinto? Quinto episódio. Só vocês estão acompanhando aí só gente interessante. Primeiro episódio foi o Daniel Mota, que é o CEO da Hearst Capital. Segundo episódio, o Rodrigo da Estúdio BR, também fundador da Estúdio BR. Terceiro episódio, Fábio Ricó, presidente do grupo. E agora, quinto episódio, Marcela Varenga, que atua nesse ecossistema muito interessante aí, que a gente vai fazer muito negócio junto. Em breve, o próximo participante é da mídia, um participante super legal que eu divulgo para vocês daqui a pouco aí. Valeu, gente. Obrigado.